Poderão aceder diretamente aos formulários de candidatura através da página web da Agência Nacional. Para isso, basta clicar em Saber Mais e a página é redirecionada automaticamente para o site da Comissão. Em seguida, deverão identificar-se perante a Comissão através do vosso user e password. Clicam em Next e seguidamente escrevem a vossa password. Clicam em Prosseguir e estão aptos a iniciar o vosso formulário de candidatura. Aqui podemos ver quais são os campos e quais são as oportunidades que o Erasmus nos oferece em vários setores. Hoje interessa-nos especialmente o setor do ensino escolar, pelo que vamos ver quais são as candidaturas que estão operacionais. Para os projetos de curta duração, vamos utilizar o formulário KA 122 do ensino escolar. Clicamos em Apply e vamos ser redirecionados para o formulário. No lado esquerdo do nosso formulário existe um menu que indica todas as secções que o constituem. À medida que formos completando a informação, as cruzes a vermelho irão dar lugar a certos a verde. Assim poderão facilmente notar caso haja algum campo que vos tenha passado despercebido. Outra informação pertinente nos campos referentes a respostas de desenvolvimento é o número de caracteres disponível. Chamo agora a atenção para o facto do formulário ter duas barras de movimentação lateral aqui na zona vertical. Temos esta e esta. Uma outra coisa que nos pode facilitar a visualização será encolher o menu para vermos com uma maior amplitude o nosso ecrã e o nosso formulário. Vamos agora começar a preencher o nosso formulário. Começamos pelo contexto da nossa organização. Vamos dar um título ao nosso projeto e vamos traduzir esse título para inglês. Seguidamente, iremos estabelecer qual é o período de duração do nosso projeto. O projeto poderá ter de 6 a 18 meses e consoante o número de meses que nós escolhermos, o campo do término do projeto irá ser preenchido automaticamente. E em seguida vamos colocar a Agência Nacional, e qual vai ser a linguagem que vamos utilizar para preencher o nosso formulário, que pode ser em qualquer língua do programa, mas nós vamos fazê-lo em português. E uma vez que os campos do contexto se encontram todos preenchidos, a cruz a vermelho passou a um certo verde, como dito no início. De seguida, vamos preencher os campos que dizem respeito à organização candidata. Neste setor, vamos inserir a identificação da organização que criamos antecipadamente, a nossa OID. Automaticamente, ao pormos a nossa OID, os campos que lhe estão associados irão ser preenchidos. Caso a nossa organização de acolhimento tenha uma OID, nós escolheremos este setor,
Caso não tenha, nós escolheremos este. Qual é a diferença? Aqui, quando nós adicionamos uma organização, ao preencher a sua identificação, o seu número que identifica, os campos serão automaticamente preenchidos. Caso tenhamos uma organização que não tem uma OID associada, teremos que preencher manualmente todos os campos que lhe estão associados. Passo a exemplificar. Após o preenchimento, vamos salvar a nossa organização. Já temos uma organização de origem e uma organização de acolhimento. Teremos que agora completar os dados referentes à nossa organização de origem, a organização candidata. Para que a nossa organização candidata fique completa, teremos que lhe associar pelo menos 3 pessoas. O representante legal da organização, a pessoa de contacto da organização e o responsável pela OLS, uma plataforma que envolve a preparação linguística. Ao clicarmos em associar pessoas, vamos ter que adicioná-las uma a uma, preenchendo todos os campos que lhes dizem respeito. A primeira pessoa que vamos adicionar será a pessoa de contacto. Por defeito, é essa a primeira pessoa que nos aparece. Salvamo-la, depois de preenchidos todos os campos, e em seguida adicionamos outra pessoa. Neste caso, já nos deixa selecionar o representante legal. À semelhança do primeiro contacto, quando tivermos o contacto todo preenchido, vamos salvá-lo. E agora só nos falta um contacto para associar ao contacto da OLS, da plataforma. Estando a pessoa de contacto da plataforma da OLS criada, vamos também salvá-la. E, reparem, automaticamente os campos passaram todos a verde. Vamos agora falar acerca do background da nossa organização. O que é que caracteriza a nossa organização candidata e o que é que faz com que essa organização seja relevante para uma candidatura ao programa Erasmus+, no ensino escolar. Os campos associados à nossa OID vão estar preenchidos automaticamente. Depois teremos que escolher qual é o tipo de organização que caracteriza a nossa organização candidata. Teremos que ver dentro das opções qual é que se adequa mais ao público-alvo da nossa candidatura. A título de exemplo, vamos escolher uma escola que tenha um nível básico. A nossa organização tem ou não um ensino formal ou informal que se adeque ao formulário que nós estamos a preencher a esta candidatura. Vamos depois caracterizar a nossa organização e aqui já temos perguntas de desenvolvimento. Os campos que se seguem dizem respeito à vossa organização, portanto, é tudo aquilo que a caracteriza e que faz com que ela seja relevante para esta candidatura. Quantos anos de experiência é que a vossa organização tem? Há quantos anos é que providencia o ensino básico, neste caso?
foi esse o campo que nós escolhemos. Qual é o número de alunos que a organização tem? Quantos professores tem? E nós vamos pôr aqui números aleatórios apenas para preencher os campos de forma a que nos permita progredir no formulário. Claro que cada organização terá que preencher no âmbito daquilo que é a sua realidade. No caso, esta organização não tem experiência no Erasmus+, pelo que não tem uma past performance que esteja aqui delineada. Mas poderíamos escrever, caso queiramos, alguma informação que consideremos relevante para esta candidatura. Agora que os campos referentes à caracterização da nossa organização se encontram preenchidos, vamos delinear quais são os objetivos que pretendemos atingir caso o nosso projeto seja aprovado. Os objetivos deverão ser concretos. Precisamos de que eles sejam claros e concisos. Têm que ser mensuráveis. Nós temos que os conseguir medir. Por outro lado, têm que ser tangíveis, têm que estar adaptados às nossas necessidades, a serem realistas e execuíveis. As vossas respostas neste âmbito deverão ser adequadas à dimensão, à experiência e à ambição da instituição, da vossa organização. Deve ser uma candidatura original, pensada especificamente para a vossa organização e que se adeque às vossas necessidades. Deve resultar de um trabalho conjunto da organização e envolver diversas pessoas que trabalham nela, de vários departamentos, a gestão inclusive. Porquê? Porque quando as pessoas se envolvem na candidatura, mais facilmente se envolverão em todo o projeto e isso é relevante para o sucesso do mesmo. Por outro lado, a candidatura deve ser o mais concreta possível, deve fornecer informação detalhada e abrangente para cada domínio, de forma a que se torne cada vez mais perceptível quais são as vossas necessidades e qual é a coerência do vosso projeto em termos de necessidades, objetivos, as atividades que vão ser delineadas para cumprir esses objetivos. Para cada objetivo devem delinear qual é a necessidade que pretendem colmatar. Por outro lado, como é que este objetivo está relacionado com as necessidades e os desafios que foram descritos na pergunta anterior e que estão inerentes ao vosso objetivo. Depois, como é que se mede, como é que se vai medir o sucesso desse objetivo no final do projeto? O plano de trabalho incluiu reuniões de preparação, de monitorização e outras atividades de coordenação? Como é que vai avaliar se o objetivo foi ou não atingido? Com que indicadores de medida? Quais serão os instrumentos de avaliação? Como é que está prevista a disseminação e a que públicos-alvos esta será dirigida? Qual vai ser a calendarização do projeto? Quando é que vai ser feita a preparação? Quando é que vai ser feita a monitorização? Quantas vezes será feita? Tudo isso são pormenores que enriquecem a vossa candidatura. Por outro lado, para cada necessidade ou conjunto de necessidades que estejam interligadas, terá que se criar um objetivo e preencher os respectivos campos. E de forma a completar a secção que diz respeito aos objetivos do projeto, deverão ser adicionados os tópicos que fazem um resumo do vosso projeto. Há vários tópicos, pelo que podem escolher dentro desta listagem quais são os tópicos que melhor se adequam àquilo que querem desenvolver no vosso projeto.
podem adicionar até 3 tópicos. E com isto ficamos com mais um setor da nossa candidatura preenchido. Dentro do menu Atividades aparece-nos um outro menu que tem a ver com a navegação. Aparece-nos uma listagem que nós teremos que preencher. Enquanto não preenchermos todos estes campos e não ficarem todos a verde, este outro campo não se ficará a verde. Para nos facilitar a visualização, podemos minimizar esta janela. Para além das barras laterais que nos permitem mover o formulário de cima para baixo, a barra vertical, nós neste setor vamos ter também barras horizontais que nos permitem visualizar o formulário na sua totalidade e preencher os diversos campos. De forma a mantermos a coerência do nosso projeto, vamos agora selecionar as atividades que melhor sirvam os objetivos que nós concebemos. Vamos adequá-las coerentemente também aos potenciais participantes. As atividades deverão produzir resultados que, depois de integrados, permitam comatar as lacunas identificadas inicialmente, com efeitos significativos na organização e em todos os seus indivíduos. Estes poderão ser participantes ou não em atividades de mobilidade. É assim muito importante adotar uma abordagem estratégica na escolha das atividades que vamos fazer por uma questão de vincular as atividades às necessidades e aos objetivos da organização. Vamos assim escolher qual é a atividade que vamos promover no nosso projeto. Vamos escolher aqui os cursos de formação, cursos estruturados. E se vocês verificarem, não conseguimos fazer mais nada nesta linha. Vamos adicionar mais atividades. Job sharing, por exemplo. E uma atividade que englobe alunos. Para completarmos cada uma destas atividades, teremos que ir aqui ao menu de navegação e selecionar uma a uma e preenchendo os campos que lhe estão definidos. Portanto, podemos dizer qual é a organização, o número de participantes que vamos enviar para este curso estruturado, o número de dias, o máximo de dias de curso estruturado com propinas subvencionadas é de 10, é o que eu vou pôr. Caso algum destes participantes tenha necessidades especiais e necessite de um acompanhamento, poderemos pôr uma pessoa. Aqui neste caso não há ninguém com necessidades especiais, pelo que eu vou pôr 0. Nesse caso temos que preencher aqui que não vão ser gastos dias com essa pessoa, dado que não existe. E se algum deles é pessoal não docente. Neste caso não é, portanto vou pôr 0. Vou adicionar um outro curso estruturado. Ainda não sei quem é que vai promover esse curso, portanto não defino qual é quem é que vai providenciar esse curso, mas escolho, por exemplo, o país. Pretende-se enviar 3 pessoas para um curso de 5 dias e
neste caso também não há acompanhantes, pelo que a duração será 0. Aqui sim, uma das pessoas será pessoal não docente, portanto, vou preencher com 1. Para cada uma das atividades ou para cada conjunto de atividades que sejam idênticos, devem explicar e fornecer algumas informações básicas sobre quais são os planos para essa atividade, quais os benefícios que elas irão trazer aos participantes e o que é que se pretende que aprendam, a que objetivo elencado é que estão associadas. No caso aqui só pusemos um objetivo, portanto é o único que está disponível, mas se tiverem vários aparecerão vários. Depois, como é que essas atividades vão contribuir para os objetivos do projeto e como é que vão ser avaliados os benefícios nos participantes e que outros resultados foram alcançados ou esperam ser alcançados. Como é que vão avaliar os benefícios e os resultados alcançados. Em seguida, deverá descrever o processo de seleção e os critérios que pretende utilizar, não esquecendo que o processo de seleção dos participantes deve ser justo, adequado, transparente, coerente, documentado e bem estruturado. Deve ser também explicado porque é que foi escolhido esse método de selecionar participantes e não outro. Voltando à nossa barra de navegação, a descrição fica completa, teremos que atribuir o apoio individual para os cursos estruturados. Para esse efeito, vamos definir qual é o número de dias de viagem que cada um dos participantes terá direito. Vamos pôr 2 dias de viagem, um para ida e outro para regresso, dado que não temos viagens ecológicas, podem ser, por exemplo, de comboio. Neste caso vão todos de avião, portanto, inclui-se os 2 dias, um dia de viagem para ida e outro para regresso. Há 2 formas de continuar. Podemos vir ao menu de navegação ou podemos escolher ir para a viagem, por exemplo. Quando selecionamos aqui ir para a viagem, mudamos automaticamente de setor. Teremos que preencher a banda quilométrica, a banda de distância que separa o nosso local de origem, o local do agrupamento, neste caso, da escola ou do local de formação, que será o local de acolhimento. O nosso primeiro curso de formação seria na Finlândia, portanto 3.000 a 3.999, e o outro seria numa banda de distância entre 2.000 e 2.999 km. Automaticamente o formulário faz a contabilização dos valores. Para saber a distância entre uma organização de origem e uma organização de acolhimento, deverão usar a calculadora de distância que está disponível na nossa página da internet. No que se refere às atividades, cursos e formação, ainda temos 2 campos que nos faltam a preencher para termos todos os campos a verde. Tratam-se do campo da inclusão e dos custos excepcionais, que, como podem ver, são preenchimento obrigatório.
Portanto, na Finlândia, nós vamos ter um participante com necessidades especiais. No segundo curso, não vamos ter ninguém. Se repararem, foi atribuída à organização 100 euros devido a ter um participante com necessidades especiais. Aqui nós podemos elencar outro tipo de valor, por exemplo, para as despesas envolvidas com uma cadeira de rodas, que irá ser necessária no país de acolhimento. Sendo que o campo inclusão está preenchido, vamos preencher dos custos excepcionais, que não temos ninguém nessas condições. Portanto, vamos pôr 0 e o campo foi considerado preenchido. Ora, a partir daqui teríamos que fazer este processo para todas as atividades que temos elencadas, a job shadowing e a mobilidade de alunos. No caso do job shadowing, pode aplicar-se a preparação linguística em termos de OLS, pelo que vou selecionar que a língua será o inglês, os participantes serão que tem essa necessidade e os campos são automaticamente preenchidos com o valor que é atribuído a esse suporte linguístico. No âmbito do job shadowing e das missões de ensino, poderá haver lugar a uma visita de preparação. Esta servirá, por exemplo, para formalizar programas de mobilidade. Se não se conhece a organização de acolhimento e se está a preparar uma mobilidade envolvendo diversos grupos de docência da escola ou de alunos, fará sentido usar essa opção. Se for uma mobilidade envolvendo menos pessoas, talvez já não fará sentido. No nosso caso, como é só uma mobilidade, vou pôr 0. O valor que está atribuído à preparação da viagem seria 575 euros. No que se refere à mobilidade de alunos, após fazermos a descrição das atividades e dos critérios de seleção, etc., teremos que preencher a parte do suporte da organização, que tem por base o número de alunos e dos acompanhantes, claro está. E depois, em relação ao suporte individual, terá a ver com o número de dias de deslocação de todas essas pessoas e com o número de dias de viagem também. Já em relação à viagem, tal e qual como nas outras atividades, tem a ver com a banda de distância. Também neste caso está prevista a verba para a OLS, pelo que se preenche a parte da língua e quantos serão os beneficiários dessa preparação linguística. No âmbito da preparação da mobilidade dos alunos, já fará algum sentido haver uma visita de preparação, pelo que contemplei. E, uma vez que temos um aluno que necessita de uma cadeira de rodas, dado que nós temos uma unidade, vou contemplar também esse valor. Nos custos excepcionais não há qualquer necessidade, pelo que coloquei a 0. A partir do momento em que temos todas as atividades preenchidas e todos os itens respectivos, o campo atividades passa a verde
e poderemos prosseguir para outra secção do formulário. As normas de qualidade de Erasmus existem para assegurar boas experiências de mobilidade e bons resultados de aprendizagem a todos os participantes e garantir que as organizações que recebem financiamento do programa contribuem para os seus objetivos. Como é que isso é feito? Vinculando as instituições a um conjunto de princípios imprescindíveis à boa gestão e implementação das atividades Erasmus, sintetizando aquelas que devem ser as principais preocupações das instituições ao definirem as suas tarefas e respectivo calendário, enumerando o conjunto de regras e procedimentos que enquadram as etapas de ciclo de vida dos projetos de mobilidade e incorporando as prioridades do programa nas atividades das instituições. A adesão às normas de qualidade de Erasmus implica obedecer a alguns princípios básicos, à boa gestão das atividades de mobilidade, a providenciar qualidade e apoio aos participantes e a partilhar resultados e conhecimento do programa. São princípios básicos do programa a inclusão e diversidade, a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, a educação digital e a participação ativa na rede de organizações Erasmus. Depois poderão ler com mais atenção todas estas normas e em baixo terão que acionar que as leram, que as compreenderam e que concordam em aplicá-las. A nível do follow-up, o que é que a organização fará para integrar os resultados das atividades de mobilidade implementadas no trabalho efetivo, no trabalho regular da organização? O que é que ela fará para partilhar os resultados dentro da sua organização, com outras organizações e com o público em geral? E como é que a organização irá reconhecer publicamente o financiamento da União Europeia e quais as vantagens que esse financiamento trouxe à sua organização? Ora, resultados são mudanças, benefícios, aprendizagens ou outros efeitos que surgem como consequência das atividades realizadas. Esses resultados vão ser visíveis nos aprendentes, no pessoal, quer docente, quer não docente, nos participantes em mobilidade e em toda a comunidade escolar e a comunidade educativa, no caso da organização ser uma escola ou um agrupamento de escolas. É expectável que, por exemplo, os alunos tenham alterações nas suas atitudes, opiniões, aspirações, irão obter novas competências, quais serão elas, quais serão as mudanças em resultado das suas atividades. A nível do pessoal, de que modo é que as atividades preconizadas irão afetar o seu desempenho? Que novas competências irão desenvolver? Que mudanças é que irão ocorrer na organização e nas organizações parceiras como resultado das atividades desenvolvidas? Que novas ou melhoradas parcerias serão geradas, entretanto? De que modo podem os procedimentos em vigor ser alterados ou melhorados? Que efeitos terão os resultados do projeto na legislação ou na política em vigor? Que efeitos terão os resultados do projeto nas escolas parceiras e nas escolas que rodeiam a escola de origem, que fazem parte do mesmo núcleo? E para finalizar a candidatura, é-vos solicitado que redigam um sumário do vosso projeto, especificando porque é que são candidatos, o que é que pretendem alcançar com o projeto, que atividades é que vão implementar e quais são os resultados que esperam que o vosso projeto tenha.
Todas estas questões que são muito dirigidas vêm acompanhadas por um outro pedido, que é para que forneçam uma tradução daquilo que escreveram em português antes de submeter o nosso formulário. Há um procedimento que é obrigatório e muito importante: a declaração de honra. A declaração de honra faz parte do processo de candidatura e é obrigatória, pelo que deverão fazer download da mesma neste campo. Basta clicar e a declaração de honra passará para o setor de transferências do vosso computador. Em seguida deverão imprimi-la. O representante ou a representante legal da vossa organização deverá preencher a declaração de honra, assiná-la e depois deverão digitalizá-la para a voltar a inserir no formulário. Para adicionar a declaração de honra, bastará clicar aqui e depois selecioná-la do vosso computador e ela ficará no formulário. É o único anexo que é obrigatório. No entanto, se quiserem adicionar mais algum ficheiro que considerem muito relevante, poderão fazê-lo aqui. Falta verificar a checklist e, se tivermos tudo ok, então poderemos ver que o nosso formulário tem todos os campos preenchidos e está pronto a ser submetido. Este botão ficou agora ativo. Se eu desativar um dos itens, ele volta a ficar inativo. Portanto, a nossa candidatura está pronta a ser submetida. No final, podemos fazer o download do nosso formulário preenchido em PDF, de forma a conseguirmos lê-lo, verificarmos se de facto está correspondente àquilo que era a nossa pretensão e, após essa verificação, então submeter com consciência de que fizemos o melhor possível para realizarmos uma candidatura que queremos que seja aprovada. Para terminar, só mais alguns pequenos pormenores que me parecem relevantes, principalmente para quem está a lidar pela primeira vez com o formulário. Para maximizar a janela e termos acesso a estes menus, deveremos clicar aqui. No menu das aplicações poderemos ativar filtros, poderemos fazer procura, por exemplo, Erasmus+, 20, 21, e depois acionar, por exemplo, as ações-chave e os setores para fazer uma pesquisa mais direcionada, caso estejamos a ser candidatos a vários setores e a várias ações-chave. Por outro lado, podemos acompanhar o progresso dos nossos formulários clicando aqui nesta aba e abre-nos o progresso. Neste caso, o formulário que vos acabei de apresentar está com 90% de realização, está 90% preenchido, porque, como viram, não acionei o último item da checklist. Outro facilitador será este botão Actions, que vos permite
editar, apagar, cuidado com este, ver o histórico das submissões e em que processo é que está o vosso formulário, e partilhar o formulário com alguém que esteja a cooperar convosco na realização desta candidatura. Para aceder ao formulário, bastará clicar aqui e somos redirecionados para o último formulário que estivemos a fazer. Caso queiramos uma versão anterior, bastará. É também nesta secção que tem a oportunidade de verificar as organizações. Procurar uma organização, registar uma organização e ver a vossa organização. Então, tornar tudo muito mais acessível, colocando todos os recursos, todas as plataformas numa mesma ferramenta, que é que estamos atualmente a usar. Espero ter sido explícita. Resta relembrar que não deixem a submissão do vosso formulário para o último dia de candidatura e resta-me, pois, desejar-vos a continuação de um bom trabalho e votos de boa sorte. Até breve!